no livro de Josué, capítulo 1, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo ele me conduziu ao livro de Josué. A passagem que eu ia trazer hoje à noite era no livro de Joel, capítulo 3, mas o Espírito Santo tem falado comigo, livro de Josué, capítulo 1, a respeito de uma palavra. Esperar que os irmãos encontrem, nós vemos junto. Josué, capítulo 1, versículo 7 em diante. Passando do livro de Deuteronômio, livro de Josué. Aleluia. Amém? Que vai dizer assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento, glorificando a Deus. Para nós entrarmos no livro de Josué, precisamos entender que a história que vamos fazer a leitura nessa noite, ela não começa aqui. Mas quando vamos falar a respeito dessa história, ela começa no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, vocês vão ver um povo escolhido de Deus, um povo que era chamado do Senhor, sendo escravizado dentro do Egito. Mas Deus, Ele jamais permite uma dificuldade em nossa vida sem algo acontecer lá no futuro também. E para o povo tinha uma promessa. E para o povo de Israel tinha uma promessa de Deus que iria acontecer e iria chegar. Não importando a dificuldade, não importando a adversidade, que chegaria. E quando olhamos para isso, Deus olha e vai levantar um homem. E esse homem, ele vai ter uma missão difícil. A missão dele, ele vai ter que liderar o povo até a promessa prometida. Observa nessa noite que o povo, aleluia, o povo vai ter que sair do Egito rumo à terra prometida que Deus prometeu. Mas quem vai estar na frente? Justamente Moisés. Vai estar liderando o povo. E é onde que Deus colocou na mensagem para estar trazendo nessa noite. Deus colocou uma palavra sobre o esforço de um líder. E é o que eu quero trazer nessa noite. Quando nós observamos a respeito dessa história, nós vamos ver que Deus levanta Moisés. Moisés aqui, ele vai ter um compromisso grande, ele vai ter uma responsabilidade grande. Todo líder tem uma responsabilidade, todo líder tem um compromisso em conduzir o seu povo. Não era diferente com Moisés. Moisés, agora, juntamente com o povo, vai sair do Egito, rumo à terra prometida que Deus prometeu. Mas se Deus prometeu, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir barreira. Não foi diferente para Moisés e para o povo. Faraó
Faraó vai perseguir o povo de Israel, para que a promessa não chegue. O inimigo, nosso arqui-inimigo, ele tenta de tudo que é maneira colocar laço para tentar parar a sua promessa. Mas esta noite eu tenho uma palavra profética. Antes de começar a mensagem que Deus começou, se Deus prometeu na sua vida, querendo Satanás, querendo o inferno sobre a sua vida, vai se concretizar em nome de Jesus. Aleluia! Deus na glória, te adoramos, ó Deus. Moisés passa juntamente com o povo o Mar Vermelho. Chegando ao deserto, o povo começa a questionar, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar por falta de nutrientes, porque no Egito tinha, só não tinha a promessa de Deus. Mas quando vamos analisar para o texto da Bíblia Sagrada, estamos vendo que o povo está no deserto. Deus manda maná no deserto. Deus faz usar como canal de bênção, como instrumento do Senhor, Moisés, para brotar água da rocha. Dali vocês viram que Deus estava providenciando tudo aquilo que o povo precisava. Eu vim dizer aqui que Deus conhece a tua necessidade. Deus conhecia a necessidade do povo. Deus conhece a tua necessidade. Ele jamais deixa o justo desamparado. Ele jamais deixa alguém no deserto perecer. O deserto para a vida do cristão é somente um aprendizado. Se você está no deserto, saiba de uma coisa: do outro lado tem a promessa que Deus prometeu para a sua vida e vai se cumprir. Porque Ele é fiel. Ele não é igual o ser humano que promete e não cumpra. Mas quem sabe Moisés está cansado. Quem sabe Moisés está desanimado. Não é fácil liderar o povo que somente questiona, mas nada ajuda na obra do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando estamos olhando para Moisés, Moisés tem que ouvir todo questionamento, toda murmuração, passando pelo deserto, porque essa é a missão. Eu vim dizer nessa noite que no meio do deserto todo, você tem que se esforçar sim, porque o reino de Deus é medido por esforço. É muito nós observamos para a geração atual que se esforça para comprar um carro, se esforça para comprar uma casa, mas muito menos se esforça para o reino de Deus. É por isso que Jesus, ele vai deixar uma palavra no Novo Testamento bíblico: buscar primeiro as coisas que são lá do alto, que as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas quando vamos analisar para esse líder, ele tinha motivos de sobra, de questionar a Deus, de murmurar a Deus, Deus na glória. de falar mal do povo. Mas Moisés era diferente. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Deus nessa noite vai levantar uma geração diferente. Não importando o que a pessoa está falando, está fazendo. Se você, meu irmão, não fazer, Deus levanta outro. E muito melhor do que eu e você. Verdade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando estamos analisando para Moisés aqui,
de Êxodo, que Moisés já está sofrendo muito as perseguições a respeito do ministério dele são demais, mas Moisés não larga o ministério dele, porque estão dizendo mais, mas Moisés, larga na presença de Deus, eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Enquanto alguém está falando de você, enquanto alguém está caluniando contra a sua vida, enquanto alguém está criticando, larga na presença de Deus, porque quando olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, Moisés estava sendo ameaçado de apedrejamento por causa da palavra de Deus. Aleluia. Quem no seu nível teria estrutura para suportar o que Moisés suportou? Mas não era Moisés que estava suportando, era Deus dando força para Moisés quando ele não tinha. Quando você não tem, é Deus te estruturando para chegar no nível mais alto. Aleluia. Quando você acha que está fraco, é aí que você está forte. É por isso que eu olho para o ensinamento de Paulo. Paulo vai dizer uma palavra muito, aleluia, muito ensinadora para a igreja. Paulo vai dizer que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Mas quando pensamos, quando desejamos que estamos fortes, quando estamos fracos, quando estamos fortes, é aí que estamos fracos. Então o que Paulo vai estar dizendo para a igreja? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu olho para o texto da Bíblia Sagrada, Moisés não está pensando em abandonar tudo e largar tudo. Aleluia. Tem momentos em nossa caminhada que pensamos que não vamos suportar mais, pensamos que não vamos conseguir mais, mas até aqui Deus te deu força aonde você não tinha. Quando você pensou que ia abandonar tudo, Deus te deu estrutura para suportar mais um pouco. E é por isso que você veio na casa de Deus, para Deus fortalecer o teu sentimento e o teu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu percebo a respeito de Moisés ainda, Moisés está liderando a respeito de um rebanho, porque Moisés precisava conhecer cada rebanho. Olha a responsabilidade que estava no ombro de Moisés. Um pastor de ovelhas, ele precisa e necessita conhecer cada ovelha. Vocês sabem a passagem do pastor que foi atrás da ovelha perdida, deixou as 99 e foi daquela ovelha que se perdeu. Ele foi e sabia que aquela ovelha poderia estar machucada e ferida. Deus conhece cada um dessa noite. Deus conhece a cada um que está passando e está vivenciando nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas mais do que nunca, Moisés precisava ter paciência com o povo também. Porque quando estamos analisando para o texto, estamos vendo um ser humano lidando com o povo. É por isso que Davi, ele muitas vezes ele está em seu campo, em campo do seu pai, cuidando das ovelhas, porque ele não quer estar perto do ser humano. Porque o ser humano é difícil, porque o ser humano é complicado, porque o ser humano não é fácil de ser tratado, porque o ser humano não é fácil, e Davi sabia muito bem disso. Mas quando estamos analisando para Moisés, Moisés vai ter que liderar o povo.
E até aqui o Senhor tem dado graça para Moisés Aleluia. a suportar tudo isso. Chegando ao fim do período de Moisés, Moisés acaba morrendo. Ele no livro de Josué, com a mesma passagem da continuidade. Quando vamos analisar para a continuidade, estamos observando a respeito de Josué, servo de Deus, estava em prontidão sempre quando Moisés precisava. Aleluia. Mas o pensamento de Josué era o seguinte: será que eu vou me esforçar da maneira que Moisés se esforçou? Será que eu vou ter a estrutura que Moisés conseguiu? Será que eu vou conseguir da maneira que Moisés conseguiu? Bendito o nome do Senhor Jesus. Dentro do coração, dentro do sentimento, existiu uma batalha, existiu uma dificuldade, mas chega um momento que Deus chega pertinho de Josué e começa a falar com Josué. O coisa linda é quando Deus começa a falar comigo e com você. Aleluia. Deus. Eu sinto a presença de Deus. E isso precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós não escutamos a voz de Deus, como vamos saber o que Deus pede para nós? Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Deus vai falar com Josué. Quem sabe Josué está desanimado, desmotivado, porque Moisés não está junto mais. Chega um momento em nossa história que aquele que deveria estar do nosso lado não vai estar. É Deus dizendo para nós: está no momento de você continuar sozinho. Se lembra de Elias e Eliseu? Chega um momento que um precisou ir e o outro ficar no lugar. Chega um momento em nossa história que Deus vai querer usar muito mais como canal, como instrumento de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é a partir do versículo 5, a qual eu não fiz a leitura. Vamos estar observando que Deus vai dizer para Moisés: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Observa nessa noite que quem está falando é aquele que pode mudar a situação. Eu vim dizer nessa noite, com uma palavra de autoridade, que aquele que está do seu lado, ele não te deixa sozinho. Aquele que está do seu lado, ele não te deixa desamparado. Aleluia. Pode o ser humano te abandonar. Pode uma mãe não querer mais saber do filho, mas há alguém que quer saber sim, e quer ficar pertinho dele, que é Deus. E Deus está pertinho de você nessa noite. Araia, canta, araia, somanaia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em todos os momentos que eu falei nessa noite, jamais a Bíblia relata em Êxodo a respeito de Moisés que Deus deixou ele desamparado. É Deus. Deus vai dizer para Moisés: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei
expulsar. Pode você, meu irmão, ter olhado e dizer: ninguém está do meu lado quando eu preciso de uma palavra de conforto. Mas a melhor palavra é quando dobramos o joelho do nosso Pai e falamos com Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele não deixa desamparado. É Deus. Aleluia. Ele não deixa desamparado a sua vida. Ele não deixa desamparado a sua casa. Pode você somente estar servindo a Deus, mas Ele não deixa desamparado quando a oração é respondida do Oh, alto. aleluia. Deus de poder. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe para Josué estava tudo acabado. Quem sabe para Josué a melhor resposta pelo silêncio. Mas nesse momento Deus falou com ele. Aleluia. Quando Josué pensou em abandonar tudo, quando Josué pensou em largar tudo, Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Josué não conseguiu abandonar tudo. Josué não conseguiu largar tudo. Porque todo aquele que é chamado, todo aquele que é vocacionado para a obra de Deus, ele pode fugir para um lado, ele Aleluia. pode fugir para o outro lado, Aleluia. mas Deus traz de volta, É Deus. está pertinho dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus da glória. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando vamos analisar para o texto da Bíblia Sagrada, vamos analisar para o texto que Deus vai dizer para Josué: esforça-te. Aleluia. Observa aqui as palavras de Deus, dizendo para Josué, para ele se esforçar. Aleluia. Porque sabia que tinha momentos na caminhada dele que ele precisava se esforçar. É Jesus. Para nós conseguirmos um milagre, para nós conseguirmos uma promessa que Deus prometeu, um projeto de Deus, precisamos a cada dia se esforçar mais. Aleluia. É verdade, Deus. Porém, que a geração que nós vivemos não quer se esforçar. Meu Jesus. Vem da casa, cultua a Deus e volta para casa como se estivesse normal. Deus. Não se esforça mais. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Deus da glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele vai continuar dizendo para Josué: não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tenho tudo quanto nele está escrito, porque então farei prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Observa que Deus estava olhando para Josué, estava dizendo assim a palavra de Deus: medita nela dia e noite. Quer ser um líder? Quer liderar a respeito de um povo? Tem em sua vida uma discussão, porque tem povo aqui que não conhece a palavra, que não conhece a mensagem, Aleluia. que não conhece a obra de Deus. Aleluia. Deus estava
vamos ver que Jesus, em uma certa ocasião, ele vai formar discípulos também, ocasionando em obreiros. Mas porém, está cheio de lugares. Aleluia. Em vez de formar obreiros, pega obreiros capacitados. Porque é mais fácil pegar obreiros capacitados e trazer para dentro da igreja. É mais fácil pegar obreiros que já estão no campo, que já conhecem a palavra. Essa é a verdade, irmãos. Mas vamos continuar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando estamos analisando para o texto da Bíblia Sagrada, vamos observar que o versículo 9, a qual eu fiz a leitura nessa noite, vamos observar uma palavra que Josué, ele vai estar falando, ele vai estar mencionando. Deus vai dizer para Josué a respeito disso. Não comandei eu. Observa que é um ponto, ou seja, um ponto de pergunta. Quando observamos a respeito disso, estamos ouvindo que o que Deus queria na vida de Josué era obediência. Aleluia! Glória a Deus! Obediência no que? Na palavra de Deus. Obediência para ser usado como canal de bênção, como instrumento do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já estarei encerrando. Quando vamos analisar para o texto da Bíblia Sagrada, para Josué, a primeira coisa que Josué precisava era se colocar em pé. A primeira luta que estamos analisando para o texto, para um líder fracassado, era se levantar de pé. Não importa a dificuldade que você enfrentou antigamente em sua caminhada, em sua vida, mas nessa noite eu tenho uma palavra profética que Deus está me colocando e está me dizendo para dizer para o povo, dizer para a igreja, é se colocar de pé. Quando colocamos de pé diante de uma luta, vencemos batalhas. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a graça de Deus. A primeira coisa que estamos analisando para Josué é levantar de pé. Segunda coisa, se esforçar. Bendito é o nome do Senhor Jesus, porque tinha batalhas que ele poderia vencer, mas só conseguiria vencer se Deus estivesse com ele. Existem batalhas em nossa vida que vamos estar batalhando e vamos estar na dificuldade, mas sabemos que o dono desse milagre, ele está nessa noite vencendo essa batalha com você. E deixa eu dizer mais, meu irmão, não há uma batalha que ele não pode vencer, não há uma luta que ele não pode vencer. Essa porta que se fechou vai ter que se abrir em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas quando olhamos para Josué, Josué vai ter que continuar a missão de Moisés, liderar um povo. Um povo que talvez vai ouvir ou não a voz de Deus. Mas ele, sendo obediente na voz de Deus, vai ter que ouvir a voz do Senhor falando com ele. Ele é diferente de alguns líderes
que são mercenários, que tentam roubar a lã da ovelha. Vou explicar melhor para os irmãos entenderem. No livro de Êxodo, vou pegar a base bíblica para os irmãos entenderem. No livro de Êxodo, enquanto Moisés estava no monte orando pelos 10 mandamentos, a responsabilidade estava em Arão continuar com a obra de Deus. Arão tinha uma responsabilidade nos seus ombros, continuar com a obra do Senhor. Justamente o que Deus tinha incluído para Moisés naquele momento, naquele exato tempo, era o seguinte: adorar somente um Deus. Mas Arão faz aquilo que Deus tinha falado para Moisés não. Arão começa a levantar a estátua de bezerro de ouro, porque o povo começou a observar Arão, começou a dizer para Arão: olha somente os ensinamentos que ele está nos ensinando, olha a maneira como ele está nos falando. Mas vamos, a partir de hoje, tirar tudo que pertence a nós de ouro, fazer uma estátua de ouro. Arão, naquele momento, obedeceu ao povo. Arão foi aquele fraco, aquele frágil. Mas quando Moisés desceu daquele monte, que estava com os 10 mandamentos, Moisés ficou irado, Moisés ficou bravo, porque não foi o ensinamento que ele ensinou para o povo. Mas quando estamos analisando Josué, vai ter que continuar com o ensinamento que Moisés começou com o povo. Josué tem a responsabilidade de levar o povo para a presença de Deus. Vai ter batalha sim, mas Deus vai na frente. A terceira coisa que eu percebo em Josué, Deus da glória. a última coisa para estar encerrando, o Senhor Deus é contigo. Deus falando exatamente aos ouvidos de Josué. Uma responsabilidade grande ao querer conduzir o povo para a promessa de Deus. E quando vamos analisar do versículo 10 em diante, vamos ver batalhas e mais batalhas, mas Josué sempre tentando levar o povo para a presença de Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Estarei encerrando, porque as horas se passam. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem sabe nesta noite Deus quer te levantar como um Josué, como um canal de bênção, como um instrumento do Senhor. Daqui para fora pode surgir pecadores, pode surgir missionários, pode surgir levitas, pode surgir líderes que vai estar pastoreando ovelhas e rebanhos, mas tudo depende de cada um de nós. Eu estarei orando pela sua vida. Se você precisa estar passando aqui na frente, eu estarei orando pela sua vida. Estarei orando pela sua casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que pode estar passando, bendito é o nome do Senhor Jesus. Se acaso não tiver, eu estarei orando para a igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu não conheço a tua vida, não conheço a tua história, mas o Espírito Santo do Senhor
me conduzia a falar ao seu coração. Eu não sei aquilo que você precisa nesta noite, mas Ele tem uma responsabilidade grande nos seus ombros. Talvez você olhou e disse: Deus desamparou a minha vida. Deus jamais me desamparou. Deus jamais deixou sozinho. E quando estava somente alguém orando dentro daquele quarto, dizendo: salva ela, traz para a igreja, o Espírito Santo me falava: Ele vai fazer um canal de bênção como instrumento do Senhor. Através dela, pessoas vão ser curadas de câncer, pessoas vão ser curadas, talvez de enfermidades que eram para mortes, mas são para vidas. Assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Se tem mais alguém, olha, está passando aqui na frente, ou está orando pela sua vida. Tem mais alguém? Ou está passando? A presença de Deus, a graça de Deus. Se tem alguém que pode estar passando, está orando pela sua vida, Oh, Espírito de a Deus. presença do Espírito Santo já passei no nosso lugar. Aleluia. Deus começa a agir nessa noite, Pai, com presença e com poder, Pai, com graça, Pai, com autoridade, Pai, a mesma unção, ó Pai, ó Deus, começa a agir agora, Pai, curando, Pai, qualquer enfermidade, Pai, que era para a morte, Pai. O Senhor começa, Pai, a trazer vida, Pai, na Tua presença, Pai, como a espada de dois gumes, Pai, penetra no coração da alma, Pai. Orar, palavra, canto, alegre a sua live. Deus começa a agir, Pai, com poder e com graça e com autoridade, Pai. Usa Ele, Pai, como canal de bênção, Pai, como instrumento do Senhor, Pai, como porta-voz de Deus, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e amado Pai, e nesta noite, Pai, a Sua presença, Pai, possa ser real na sua vida dela, Pai, com poder e com graça, Pai, com autoridade, Pai. A Tua presença, Pai, pode soprar ela agora, Pai. Ó Deus, ouve a oração dela, Pai, a cada pedido, Pai, de socorro, Pai, em Tua presença, Pai. Eu te peço, Pai, toca nela, Pai, com a Tua graça agora, Pai. Toca nela, Pai. Toca nela, Pai, com a Tua unção. Deus, Pai, começa a agir, Pai. Deus começa, Pai, a dar força onde que não tem, Pai. Começa a dar